Fala, nação rubro-negra, eu separei esse vídeo aqui da Flamengo TV sobre o scout do Flamengo. Vamos conhecer o departamento de scout do Flamengo, que fala coisas muito importantes sobre contratações, né? E também sobre a base rubro-negra. Vamos dar uma olhada aqui, então vamos lá, já deixa seu like e se inscreve no canal. Eu estava falando com um empresário de um jogador para entender se o jogador estaria aberto para considerar conversar conosco. A minha pergunta foi: vocês estão abertos para considerar ir ao Sul-América? E a resposta foi: a Sul-América não, mas ao Flamengo sim. Ó. Tipo assim, não, Sul-Americano, não quero nenhum time do Sul-Americano não, mas se for o Flamengo... Comecei a trabalhar no futebol em 2016, no clube pequeno da Ucrânia, que se chama Karpat, que é um clube da minha cidade. Trabalhava aí primeiro como scout da base, depois como scout do profissional e depois eu me mudei para Shakhtar. Como vocês sabem, o Shakhtar é um clube talvez um dos mais grandes clubes da Ucrânia, e Shakhtar sempre tinha um histórico do trabalho com os jogadores do Brasil. Então isso foi o meu primeiro contato com o futebol brasileiro, por ser o scout do Shakhtar, que assistia muitos jogos do Brasil, e foi o clube onde eu conheci o Boto. Foi ele que me trouxe para Shakhtar. Depois, no início de 2022, eu fui para PAOK da Grécia com ele. Então o Boto recebeu uma oferta daí e me convidou. Ou seja, ele é, né, parceiro do Boto mesmo. Aí na Grécia. Depois, aonde o Boto vai, ele leva o cara. Do clube em fim de 2023, eu fui para o Reino Unido, lá para Cardiff City. Saí só porque recebi esse convite do Boto para se juntar aqui no Flamengo. Algumas pessoas pensam que o departamento de scout, ou scout, é alguém que tem que conhecer todos os jogadores do mundo, ou tem que fazer muitos relatórios, ou tem que olhar muitos jogos. Isso tudo faz parte, mas o objetivo primário do departamento é ajudar, no nosso caso o diretor técnico, com as soluções das contratações. Isso é um objetivo primário, porque cada clube tem algumas prioridades no seu elenco, tem algumas carências no seu elenco, tem que entrar os jogadores para contratar. Depois, uma parte muito importante é também ajudar o clube de evitar alguns erros. Você sempre tem muitos jogadores que são oferecidos ao clube, mas você tem que analisar e ajudar o diretor a tomar a melhor decisão sobre esses jogadores. Isso aí tem muito, né, cara? De cara que oferece jogador e, pô, empresário que oferece, mas às vezes a gente nem tá precisando, mas os caras vai e aceitam, né? Eu não sei dos casos que foram aqui no Flamengo, mas, pô, o Michael é um cara que eu acho que não precisaria ter voltado. Assim, pelo menos não mostra, assim, esse futebol pra ter voltado. Né, o Cebolinha também não... O Cebolinha às vezes entra e faz alguma coisa, mas, pô, machuca muito. Isso aí tem que ser pesado também, né? Eu acho que cada clube tem que fazer, sempre estar preparado para tudo, com o scouting, com as opções dos jogadores. Você nunca tem que ter uma situação quando o jogador sai e você começa a procurar a alternativa. Isso não pode acontecer, claro. Já tem que ter engatilhado ali, né? Sou eu que coordeno todo o trabalho do departamento, e depois temos 4 scouts da primeira equipe, full-time, que trabalham no dia a dia aqui no CT, e isso é nosso departamento. Também temos muita ligação com o departamento dos dados, porque eu acredito que dados é uma parte muito importante no nosso trabalho também, que nos pode ajudar muito. É uma ferramenta, não é uma solução absoluta, mas é uma ferramenta muito, muito importante se você sabe usá-la de maneira correta. Os dados nos ajudam primeiro a filtrar os jogadores, para não perder muito. Olha, tem alguns jogadores, hein? E depois vamos ver os skills. Na fase final, já fazer uma avaliação do jogador concreto, com mais detalhes, com mais profundidade nesse jogador, para saber mais sobre o jogador. Nesse momento... Cara, que doideira, né, mano? É muita parada, é muita coisa, mano. É dado, é não sei o quê. É muito doido o futebol hoje em dia.
todas as tecnologias necessárias de scouting, de análise que precisamos. Usamos umas ferramentas para acessar os vídeos dos jogos de todo mundo. Depois temos um sistema de banco de dados, ou seja, um lugar onde podemos guardar todos os nossos relatórios, toda a informação que temos dos jogadores. E depois, a coisa que eu já mencionei é a análise de dados, que estamos junto com o departamento dos dados, que usamos também duas provedoras de dados externas, um é dados de eventos e outro é dados físicos, que também faz uma parte muito, muito importante do nosso trabalho. Essas ferramentas todas a gente tem no Flamengo. Futebol de base. Não é tomar decisões sobre os jogadores da base, ou seja, eu não tenho que dizer ao Boto que, por exemplo, tem um jogador de sub-17 que já está preparado para jogar no profissional. Isso não é a minha função, mas nós precisamos conhecer esse tipo de jogadores porque o scouting é sempre uma coisa muito comparativa. Você não pode contratar o jogador sem saber se esse jogador é melhor ou pior dos jogadores que você já tem no elenco. Interessante, hein? E claro que para chegar ao Boto ou ao mesmo ao Felipe e dizer, olha, temos esse jogador que eu acho que temos que contratar. Para fazer isso, eu tenho que ter certeza que na nossa base, no nosso sub-20, sub-17, não tem um jogador melhor. Isso é uma coisa muito importante para nós também, conhecer os jogadores, conhecer os projetos do clube. Aqui é maneiro que ele fala, tipo assim, é como se fosse... Tem que sempre ter uma comparação, né? Porque às vezes ele sabe que tá precisando de um jogador ali no clube, né? No elenco principal. E aí antes de falar, pô, a gente tem que contratar esse cara aqui. Antes disso ele vê, na base tem um jogador que, tipo assim, talvez seja melhor do que esse cara, né? Mesmas características, coisas do tipo, que às vezes você pode dar, né? Às vezes você pode dar essa chance pra ele. Se falar, não, acho que ele ainda não está preparado, beleza, então vamos contratar o cara. Mas ele tem que ter esse comparativo com a base e com os caras que ele está procurando para poder contratar. Então aí ele fala, não, vale a pena às vezes ir atrás do cara porque na base não está pronto. Ou não, vale a pena dar oportunidade para esse cara da base porque ele tem as mesmas características. Então, cara, é interessante. Essa comunicação com comissão técnica é fundamental porque aqui não procuramos só bons jogadores, nós procuramos jogadores que se encaixem no modelo do jogo. O modelo do jogo do Felipe é muito, muito clara, com os perfis dos jogadores, ou seja, as características dos jogadores muito bem definidas. Então, a comunicação, essa troca das ideias, o entendimento do que o técnico quer dos jogadores da cada posição é uma coisa muito, muito importante para nós, para ao final entregar as melhores opções, as opções que se encaixam no que o técnico pede. Depois, para entregar as recomendações, temos que balançar tudo isso com um pouco já parte estratégica, ou seja, quais são os jogadores que se encaixam no orçamento do clube, quais são os jogadores que são abertos para vir ao Flamengo. Então, temos que balançar isso e já entregar o resultado. Idealmente, você tem que estar preparado para a janela das transferências antes da janela abrir. Isso é o que tentamos fazer sempre, é preparar as opções, analisar os jogadores com antecedência. Depois, quando a janela abrir, o que acontece? Que no mercado do futebol tem muitas partes que não dependem de nós, ou seja, outros clubes, jogadores, etc, etc. E depois no mercado, especialmente durante uma janela, já podem aparecer as diferentes oportunidades de mercado, ou às vezes aparecem alguns jogadores disponíveis que a gente não pensou. Depois aparecem muitas ofertas ao clube, ou seja, os jogadores que serão oferecidos ao clube. Durante esse período, o nosso trabalho é muito focado para reagir, para tomar as decisões rápidas, para avaliar esses jogadores, as oportunidades de mercado, mas ao mesmo tempo, durante uma janela, seguimos fazendo o mesmo trabalho que estamos fazendo todo ano. O que no Flamengo
é diferente dos outros clubes do mundo é o patamar do clube, é o nível do clube, é uma pressão que existe aqui. Isso também é uma coisa que estamos avaliando quando estamos avaliando os jogadores. Tentar entender se o jogador pode jogar sob essa pressão todo dia é uma coisa muito importante quando estamos analisando as opções. O Flamengo é uma marca internacional, é muito mais que um clube qualquer do Sul-América. E eu acho que isso é como o clube está visto. Tá aí, rapaziada, tá aí um pouco aí sobre o departamento de scouting do Flamengo, tá? Um pouco ali pra gente entender mais também até sobre a base do Flamengo, sobre qual que é o trabalho que eles têm que fazer ali com a base. É o que ele falou ali, né? Ele não tem o poder de falar, sobe esse garoto pra jogar. Não é isso que ele fala. Ele faz o comparativo de possíveis contratações com os jogadores da base. Então, se uma contratação às vezes vale menos a pena do que ter um jogador da base, né, que às vezes tem a mesma característica, ou ele vê que é melhor do que esse cara, ele vai falar, então você tem essas duas opções. Aí é com vocês. O que vocês querem que a gente analise melhor aqui? Então ele deixa nas mãos, quem decide isso vai ser o departamento de futebol, não o departamento de scout. Mas, cara, é muito interessante. Então eles têm que ter esse olhar bem fundo na base também, porque às vezes são garotos que não estão necessariamente prontos, mas são garotos que são melhores, às vezes são melhores ou têm muito mais potencial do que outros que possam vir a ser contratações, né? A gente vê aí vários que já entraram, que às vezes a gente até pede no lugar de outros que já estão com carreira pronta, né? Mas é isso, tá? Comenta aí o que você achou em conhecer um pouquinho sobre esse departamento de scout aí, beleza? E comenta aí também quem que você acha que, se você fosse o scout aí, quem que você acha que o Flamengo deveria contratar ou quem que você acha que o Flamengo deveria subir da base pro profissional, beleza? Tamo junto e até a próxima. Deixa seu like aí também e se inscreve no canal, fechou? Tamo junto.